Alô, Libet, tudo bem? Aqui é Fracão, estamos com mais um episódio aqui trazendo um pouco do world building de Yu-Gi-Oh! Para vocês, mas dessa vez irei falar do arquétipo Jurrak. O legal é que esse arquétipo eu joguei há bastante tempo quando lançou, é um arquétipo demasiadamente meio ruim, mas é um arquétipo bem legal porque, como vocês podem ver, é um arquétipo de dinossauros, né, Jurrak. Apesar de que, né, se era para ser Jurrak, era para ser Jurássico, e não é muito bem assim, da mesma forma que Jurassic Park, sendo bem honesto, quase nenhum dos dinossauros lá são realmente da época Jurássica. Mas, sem mais delongas, vamos conversar um pouco sobre algumas cartas que são do arquétipo do Jurrak, obviamente focado nas criaturas, deixando um pouco aí de lado as mágicas, né, e armadilhas, porque o importante é as referências das criaturas, e obviamente conversar um pouquinho mais sobre um pouco dos dinossauros, algumas ideias, de alguns conceitos e obviamente de algumas coisas mais interessantes, focado nessa construção de arquétipo. Então, pessoal, vamos começar pelo Jurrak Aeolo. Esse primeiro dinossauro aqui, a principal referência dele é o Alossauro. E, por incrível que pareça, o Alossauro, sim, ele é Jurássico. Ele, na verdade, é do que a gente chama de Jurássico Superior ou Jurássico mais Late, que tem como principal ideia meio que ser um quase que chegando no Cretáceo. Ele já estava aí no final do Jurássico, início do Cretáceo, onde o Jurássico ainda estava, na verdade não estava em Pangeia, mas a África e a América não estavam separadas. Porém, quando a gente fala sobre a parte mais do Cretáceo, já existe um pouco mais visualizalmente essa questão mais relacionada. O interessante sobre no caso, o Alossauro, é se vocês forem reparar aqui, nós temos na cabeça, né, no crânio desse dinossauro, alguns forames que são muito característicos do grupo desse Alossauro, onde você tem essa parte mais côncava, não apenas das vértebras, onde você pode perceber aqui na parte do pescoço do Alossauro, mas também essa relação de proporção de membros inferiores com membros superiores. E é interessante porque o Alossauro, ele é um predador bípede, no caso ele é um carnívoro com um crânio levemente robusto, mas de uma forma geral, ele é um carnívoro bem diversificado. Ele pega os saurópodes, que são os grandes herbívoros, pega no caso, os estegossauros, de uma maneira geral, os que a gente gosta de chamar de estegossária, quando fala do grupo como um todo, ou estegossaurídeos, que são aqueles que têm os formatos de estegossauros de uma forma mais interessante, e obviamente os ornitópodes. Os ornitópodes são os herbívoros que são meio bípedes também. E é interessante porque, mesmo sendo um predador, a gente tem como o principal ponto ser um filhote. Pelo menos aqui o Jurrak Aeolo, ele é um filhote. Grande parte dos dinossauros, quando a gente fala desse arquétipo, eles têm os formatos Turner, que são os pequenininhos que fazem a fusão, não a fusão, mas ele é o princípio ativo para se tornar um maior. Claro que o Alossauro, ele é um grandíssimo predador, obviamente poderia ser tranquilamente uma criatura primária e poderosíssima de uma ideia mais geral, porém tem esse quesito. E é interessante porque o principal elemento que eu quis trazer do Jurrak, né, do Jurrak Aeolo, é a parte do crânio, onde você percebe esses três forames mais fortes na altura do olho, na parte medial da narina e a parte mais frontal ou distal da narina. A essa proporção onde nós temos os membros bem fortes, onde eles têm essa unificação, tanto que eles são mais curtos, a cabeça é menor comparado com o tiranossauro para ter mais um quesito de equilíbrio, porque pensando numa gangorra, onde a base do quadril seria o ponto de apoio, o rabo ele tem que fazer equilíbrio para o restante do corpo. Então, com a cabeça muito grande, seria muito pesado, o músculo seria muito pesado para ter esse conjunto mandibular. Então, ele perde um pouco de força de mandíbula para ganhar um pouco mais de manipulação e velocidade. Então, achei bem interessante aqui a proposta mais direta, principalmente com o quesito do Alossauro propriamente dito.
Agora a gente chega no nosso segundo dinossauro, o Jurraque-Brachys, onde obviamente é um brachiosauro, um saurópode, um grande herbívoro pescoçudo, e ele também é do Jurássico Superior. Então temos aí fazendo jus, pelo menos por enquanto, a essa questão. Ele também faz parte, e é legal porque tanto o alossauro como o braquiossauro, ele faz parte do mesmo período, obviamente, alguns milhões para cá, alguns milhões para lá, mas eles viveram dentro do mesmo período, então faz todo sentido ser desse mesmo arquétipo. E é legal porque o alossauro, ele é um dos predadores do braquiossauro, de um saurópode de uma forma mais interessante, como por exemplo o girafa-titã, ou até mesmo outros os sauropodomorfos, ou até mesmo os bráquios, por exemplo, o braquiossauro altithorax ou brachiosaurus altitrotax. Então temos diversos subespécies e morfoespécies de uma forma geral. E é legal porque o brachiosauro ele tem uma característica bem interessante que é o próprio pescoço mais avantajado. Alguns alunos mesmo, de uma forma bem errônea, perguntam se a girafa é um parente próximo devido à sua morfologia, mas não, é apenas uma estrutura análoga referente à sua função de alcançar partes superiores, porque nós estamos falando de répteis, outro nós estamos falando de mamíferos, onde a separação cladística entre um e outro foi muito mais anterior, tendo aí separação, tanto que já existia mamíferos na época do Jurássico, então fazer essa analogia mais direta seria simplesmente esse ponto. E uma curiosidade bem legal é que Brachiosauro ele tem meio que um significado de peito profundo. Por que essa ideia de peito profundo? Não dá para muito ver aqui na imagem desse desenho aqui, mas quando você for ver a imagem de um braquiossauro propriamente dito, você percebe que o tronco dele é inclinado, formando uma cavidade onde a parte peitoral é mais robusta e o peitoral vai se afinando até próximo à cauda, por isso que essa inclinação juntamente mostra esse tórax profundo, esse peito profundo, porque as costelas do braquiossauro desce basicamente até a altura da pelve. Se a gente fosse imaginar um animal onde a cabeça seria a parte da frente, a parte profunda seja a cauda ou a base da cauda, você percebe que as costelas vão até em direção ao ponto mais caudal do dinossauro, mostrando essas costelas profundas ou esse tronco profundo, por isso aí o nome. Então você não dá para ver muito na imagem aqui do braquiossauro, porém você já percebe, e é interessante porque mesmo o braquiossauro sendo um vegetariano, no caso um herbívoro, você percebe que na boca do braquiossauro possui esses microdentes, que não tem a função necessariamente de rasgar a carne, mas sim, devido a algumas folhas serem muito mais carnudas e possuírem uma cutícula mais resistente, ele precisava sim rasgar essas folhas além de triturá-las. Então é o motivo de ter aí uma arcada dentária um pouco mais pontiaguda, comparado obviamente com outros herbívoros. Não é tão pontiaguda quanto necessariamente um carnívoro, porém você já percebe essa relação direta de um e de outro na sua arcada dentária, mostrando sim a evolução e a diversidade alimentícia desses dinossauros. Então agora a gente chega no Jurraque-Dino, que em tese era para ser a referência de um Deinonychus, apesar de que Dino tem toda essa ideia de dinossáurico, então, né, dinossauro, os dinossauros, esses répteis gigantescos, mas eu acho que, apesar de, dentro da fandom, dentro das próprias referências do Yu-Gi-Oh! Fala que o Jurraque seria um Deinonychus, eu tenho aí algumas dúvidas, primariamente porque ele é o que a gente chama de Cretáceo inferior, ou Early Cretaceous, que é próximo depois do Jurássico, então acredito que não seja essa referência direta, mas considerando o fato de que sim, seja um Deinonychus, a gente tem o que seria uma proposta de... ele é um terápode, né? Por ser um terápode, ele é o descendente primário das aves, né? As aves têm essa evolução da parte do desenvolvimento.
Um outro fator que eu acho que é bizarro é porque, se vocês observarem a ideia do Deinonychus, onde tem essa referência direta tanto do Velociraptor com outros terápodes de uma forma geral, eles são mais esguios, possuem um corpo muito mais aerodinâmico, tem os dedos da perna, né, o dedo do pé, formando aquela unha, aquela garra articulada com o objetivo de fazer a caça. Então eu fico aí nas minhas dúvidas o quanto realmente esse Jurrak Dino seria um Deinonychus. Ah, mas Rafa, você pode imaginar, devido novamente também às estruturas cranianas, onde tem na altura dos olhos, na altura da narina. Sim, perfeito, existe essas placas aprofundadas onde você percebe, mas acredito que esse Jurrak Dino seja muito mais a referência dinossáurica de uma forma geral, porque nós temos a estrutura de um carnívoro, nós temos o braço que poderia ser de um alossauro, nós não temos um pé de um Deinonychus, nós não temos uma estrutura muito característica, e além de ter algo que parece ser um capacete de um protossauro, por exemplo, ou até mesmo um chifre de um Triceratops, ou até mesmo de um Protossauros. Então eu sinto que, apesar de ter essa referência, eu sinto que é muito mais uma ideia de dinossauro, onde os dinossauros têm essa ideia, tanto que é o Jurrak Dino, porque o outro é a Aeolosaurus, o outro é Brachiosaurus, e a gente vai ver outros que também têm esse prefixo na palavra. Então, devido a esses fatores, acredito que seja apenas uma referência de uma forma geral, como princípio dinossáurico, de uma forma além de ser do Cretáceo inferior, que é o próximo depois que a gente chama aí no Jurássico. Já que nós temos o nosso primeiro dinossauro, que ele é síncro, que é a união tanto de um Turner quanto um não Turner do tipo dinossauro, né? Porque nós temos aí. E agora sim, tanto que nós temos o Velpito, ou Velfito, como uma ideia de que fito seria não apenas a parte de planta, mas a parte de grupo, e o Vel, obviamente, de Velociraptores. Só que no caso, dentro da parte de referências do próprio Yu-Gi-Oh!, fala que o Jurrak Velfito seria, na verdade, a união de diversos grupos de Deinonychus diferentes, ou no caso que a gente chama de Dromeosauridae, onde tem essa referência de diversos tipos de Deinonychus diferentes, mas tem um pouco de Deinonychus, nós temos um pouco de Boltriteraptor, nós temos um pouco de Velociraptor, nós temos um pouco de Zangiosaurus, então tem diversos tipos de Velociraptors diferentes. Por quê? Porque ele é um síncro. O síncro é a junção de diversos bichos, tanto que nós temos obrigatoriamente um Turner, obrigatoriamente um não Turner. Claro que existem alguns síncros especiais onde você utiliza 2 Turners, como o Scarlet Nova Dragon, mas de uma forma geral, por regra, nós temos um Turner e um ou mais não Turners. Então, devido ao fato que a gente tem a união de um dinossauro Turner com um dinossauro não Turner, a gente tem a unificação desses diversos grupos. Devido ao fato dos Deinonychus terem dentro da sua origem geral o Cretáceo, mas a origem dele no Jurássico, o surgimento da proposta do grupo Dromaeosauridae, né, que são dos Deinonychus de uma forma geral, tem como seu início no Jurássico, que faz evolução para o Cretáceo, e o Cretáceo é a sua grande característica, obviamente, tanto que não deveria ter Deinonychus dentro do Jurassic Park, porque ele, na verdade, seria um Cretáceo Park, mas aí deixa aí as referências um pouco mais de lado. Porém, essa é a ideia, tanto que você percebe sim que temos pelo menos 3 tipos de Velociraptores ou Dromeosauridaes diferentes, onde tem a característica principal do dedo que faz a unificação dessa garra articulada, mas você percebe que nós temos, em tese, 1, 2, 3, 4 dedos. E 4 dedos não deveria ser a referência direta devido ao fato de ter, porque seria um dedo um pouco mais, entre aspas, lateral. Da mesma forma que você tem uma cabeça um pouco mais arredondada, onde alguns grupos possuem uma cabeça um pouco mais triangular, e até mesmo a questão do rabo, dessa cauda, onde alguns se mantêm ereto quando são mais curtos para manter um pouco mais a velocidade, outros é um pouco mais articulado devido à diminuição da velocidade, mais o aumento de manobra.
Então você percebe que a união desses aqui tem alguns, pelo menos 3 tipos de grupos diferentes mostrando essa proposta. Então, mas faz todo sentido devido ao tipo de característica que é mostrado. E Rafa, por que toda essa ideia que você quis trazer o Johak de uma forma geral? É interessante porque quando a gente fala de arquétipos, já falamos um pouco sobre o arquétipo de parte mais únicas, onde eu falei um pouquinho sobre a galera das utensílios humanos antigos, e o outro que eu falei sobre as linhas de Nazca. E é legal porque aqui mostra uma análise que você, como world builder, pode fazer em cima da sua própria criação. Quando você vai referenciar ou criar ou fazer algo que mostre a essência daquilo que você quer fazer, trazer características que mostram esses pontos é bem interessante. Porque a sua genialidade não está necessariamente na criação, mas sim em quais são os pontos que interconectam essa criação, não apenas entre si, mas entre você e a sua proposta de realidade. Porque nós temos basicamente 2 tipos de visões diferentes quando a gente vai criar o nosso mundo. O nosso mundo a nível de física, vamos chamar dessa forma, realista, ou física adaptada, ou física pré-estabelecida. Porque quando você coloca a sua física, a sua bioquímica, a sua biologia, qualquer coisa já do mundo real, você precisa criar as suas regras em cima das leis que regem o nosso universo. Porém, quando você coloca o seu world building de uma forma geral a partir de uma premissa já adaptativa, ou uma premissa mais onde você coloca aquele ponto, eu vou fazer em cima dessa ideia, aí sim, toda a lógica estabelecida vai ser a lógica estabelecida por você naquele ponto. Não uma lógica biológica, não uma lógica física. Mas o interessante é que quando você consegue criar a sua lógica estabelecida dentro do seu worldbuilding, das suas referências, utilizando já uma lógica real, você cria gatilhos de referência e de gatilhos de autoridade muito mais fortificados, muito mais interessantes, porque com isso você pode gerar muitos gatilhos da antecipação, muitos gatilhos de curiosidade, muitos gatilhos de autoridade, porque como você está colocando e cogitando que dentro do seu universo existem diversas relações e essas relações mostram a sua característica criativa juntamente com a base de dados já pré-estabelecidos por toda uma ciência, comportamento e sociologia e tudo que o ser humano já tem previsto anteriormente, você cria diversas formas de trazer mais referências, mais ideias e mais robusteza para suas criações. Agora a gente vai entrar no Iguanodon, no caso Johak Iguanon. É legal porque aqui o Iguanodon, esse dinossauro bem referenciado, ele tem a sua principal origem no final do Jurássico e início do Cretáceo. Então, considerando esses dois, realmente a gente pode considerar que ele seria um Johak. A principal característica do Iguanodon é bem interessante devido à sua boca, esse bico muito protuberante, apesar de ser um herbívoro bem grande, e esses dedos que na ponta dos dedos possuem essas espículas que têm tanto objetivo de defesa quanto combate interespecífico, ou seja, a relação entre 2 machos, 2 fêmeas, aí é a relação que tem dentro da mesma espécie. E é interessante porque o Iguanodon, ele tem uma origem um tanto legal, porque ele começou, aliás, seus primeiros ossos a serem descobertos foram os dentes. E os dentes do Iguanodon, ele se encontra mais na parte interna do bico, onde são pequenos dentinhos para dentro, porque depois que ele pega o alimento e tira com o seu grande bico, ele faz a alimentação mais interna dele para ter essa parte mais tanto frutífera quanto no caso das próprias plantas, das próprias folhas, de uma ideia geral, mas o início foi disso. E é legal porque alguns consideravam que ele era parcialmente um crocodilão, devido a algumas partes, porque o dente não batia muito com a estrutura dos ossos,
a parte era para ser necessariamente um terápode, mas não foi encontrado, então fica aí uma curiosidade devido à origem do Iguanodon. E é interessante porque o Iguanodon, ele tem não apenas esse formato de cabeça, porque quando a gente fala do clado Dinossauria, obrigatoriamente a gente encontra uma morfologia craniana muito característica, que é essas estruturas ósseas que você percebe essas cavidades. Então você percebe que tanto na cabeça quanto na própria estrutura ele tem essa ideia. E ele é um quadrúpede e bípede. Ele tanto corre como se fosse bípede, mas tem a capacidade de modificar o peso, no caso a estrutura de gravidade, o ponto de equilíbrio das suas pernas, podendo virar um bípede mais ou menos como se fosse um urso, onde ele tem tanto essa parte de poder manipular objetos e coisas com os seus membros superiores, mas também da mesma forma com os seus membros inferiores, usando como corrida. Ele usa principalmente os seus polegares, como eu falei, para se defender de predadores de uma forma mais interessante, e ele utiliza a sua cauda primária para poder bater como se fosse um chicote devido à capacidade muscular que tem na base da sua cauda. Então, pessoal, de uma forma geral, tem muito mais animais dentro desse grupo do Jurrak. De uma forma interessante, se vocês forem ver, a gente ainda tem o Herrerossauro, o Monophosaurus, o Protosaurus, o Ptera, o Espino, o Stalkerosaurus, o Tiranossauro, o Titanossauro e o próprio Velociraptor, de uma forma mais geral. Porém, como nós já estamos chegando a um vídeo muito grande, eu quis trazer alguns para vocês para mostrar essa ideia e essa referência mais direta. Obviamente, a gente podia brincar e falar um pouquinho mais de cada um deles, ou até mesmo conversar mais profundamente sobre dinossauros de uma forma mais geral. Porém, eu acho bem legal trazer primária a ideia de discussão. Porque aqui nós estamos falando popularmente, ou no caso mais direto, de dinossauros. Claro que poderia muito bem, ao invés de ser o termo Jurrak, ser o arquétipo dino. Ah, mas o dino não seria muito clássico? Sim, mas você poderia pegar outras coisas que gerassem uma ideia mais realmente geral. Porque aqui não tem como a gente separar o Jurrak de Jurássico. E como vocês viram, tem grupos que são mais do Cretáceo, outros que estão do Jurássico, outros que começam a migrar um pouco mais para o Cenozoico, como a gente tem, por exemplo, o Galimus, como a gente já comentou, e diversos outros. Tanto que o Jurrak Titano, na verdade, ele é uma referência direta ao Godzilla, ao Titanossauros, mas ao Titanossauros mais godzilesco. Tanto que tem essa ideia de a estrutura da coluna ser mais bípede, com pernas mais robustas e finas, mais robustas e mais curtas, membros que movem o centro de gravidade um pouco mais para a altura da bacia, apesar de ser protuberante para frente. Você percebe que a estrutura anatômica de um Godzilla, principalmente antigo, ele é um pouco errado quanto ao quesito de curvatura da própria coluna e o peso que poderia ter em cima dos seus membros inferiores devido ao seu peso de uma forma geral e o centro de gravidade de uma forma mais geral. Mas como estamos brincando com essas referências mais diretas, trazer essa ideia do Jurrak como uma forma de criar toda uma essência dinossauresca e todos esses dinossauros terem essa relação mais direta com aquilo que você quer construir, faz todo sentido. Se por acaso vocês quiserem que eu tenha aí uma parte 2 falando um pouco mais dos dinossauros, ou até mesmo fazer uma coletânea dizendo um pouco sobre dinossauros, criando junto, ou fazendo qualquer outro vídeo, trazendo mais essa referência científica, ou até mesmo curiosidades, deixe aqui nos comentários, porque com certeza eu vou fazer isso para vocês. Se você chegar até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se você curte um dinossauro ou não. E se você curte dinossauro, qual é o seu dinossauro favorito? O meu, obviamente, é o Tiranossauro, a partir de uma forma bem clássica. E, obviamente, tem aí o Deinonychus juntinho pra gente ir brincando e criando aí as nossas afinidades. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!